Adriana Miranda, sou orientadora educacional do Colégio Logosófico na unidade de Goiânia. Apresentarei a vocês a experiência da professora Thaisa Nicolau, que dá aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela deu à sua experiência o título Unindo a Flexibilidade ao Poder da Adaptação. Como profissionais da educação, nos deparamos frequentemente com a necessidade de ponderar e adaptar o que planejamos às situações apresentadas. No período da pandemia, isso intensificou ainda mais. Tivemos que repensar a nossa prática educativa. Thaisa sempre foi muito cumpridora, assídua e pontual em todos os seus afazeres. Mas nesse período, começou a viver dificuldade em se adaptar à nova realidade virtual. Como viveram este momento? Se recordam? A pedagogia logosófica estimula-nos a buscar as causas de tudo o que pensamos e sentimos. Ensina a conhecer a nós mesmos e uma das partes desse conhecimento corresponde ao das deficiências psicológicas. Ao buscar se conhecer, Thaisa já tinha identificado a presença da rigidez na sua mente. Mas naquele período, ela se manifestou em conjunto com outra deficiência, a inadaptabilidade. Investigou um pouco melhor sobre essas deficiências psicológicas, tanto para ir se conhecendo e superando, quanto para ir se capacitando na tarefa de educar. Compreendeu com os estudos que a rigidez pode estar associada à obstinação e à intolerância. Faz com que o ser não se atente a outros pontos de vista. Quer expor apenas o seu como verdadeiro. Cria um ambiente desagradável pelo fato de considerar que a sua ideia é a correta. O ser que possui a inadaptabilidade vive em desacordo com a realidade, pois não aceita as mudanças. Justifica suas atitudes como parte da personalidade e mantém o comportamento. Busca escapar das próprias mudanças que a realidade apresenta. Ela começou a se observar nas diferentes situações de sua vida. Identificou no trabalho que, frente a situações inesperadas, ficava impaciente e ansiosa por ver tudo fora do previsto. Gastava suas energias com queixas. Em alguns momentos, iniciava a aula desanimada e preocupada com as mudanças que deveria fazer. Vou trazer a ação destes pensamentos negativos atuando em sua vida e na vida de algumas crianças da sala. E o que ela fez para tentar combatê-los em si e como colaborou com as crianças. Numa sexta-feira, ao receber a notícia de que uma nova criança viria da turma do contraturno, no primeiro momento surgiram os seguintes pensamentos: estamos ao final do ano e a criança vai mudar de turma? Começamos as avaliações e a escrita do livro literário, vou ter que retomar tudo com ela? Em que momento? Não terei tempo. Esses pensamentos surgiram promovidos por sua dificuldade em se adaptar e pela rigidez em cumprir com as atividades sempre da mesma forma. Passou o fim de semana tranquila. Quando chegou domingo à noite, lembrou-se da criança novata na turma. Como seus pensamentos estavam serenos, conseguiu recordar do propósito e do trabalho que ela estava fazendo consigo mesma sobre aquelas deficiências. Refletiu que não poderia gastar suas energias internas
ficando irritada e impaciente, pois isso estava bloqueando a sua mente para pensar de que forma receberia a criança. Então, ao contrário das queixas, aproveitaria para se preparar e recebê-la na segunda-feira. No decorrer dos dias, identificou que diante das tarefas, essa criança se queixava, manifestava que não conseguia fazer nada sem antes tentar. A rigidez a levava a se aferrar à ideia de que não sabia fazer e não queria nem ouvir as professoras e suas orientações. Às vezes, tapava os ouvidos e mudava a expressão facial. De forma serena e consciente, a professora refletiu com a criança que em nossa mente existem vários pensamentos e que eles podem ser bons ou ruins. Os bons nos fazem ter atitudes de bem e nos deixam felizes. Os ruins nos fazem ter atitudes desagradáveis e viver situações tristes. Por que não queria nem tentar realizar as atividades? Quais pensamentos estavam atuando em sua mente naquele momento? Como se sentia ao observar que sua atividade continuava sem ser realizada? Refletiu que cada um é o responsável por cuidar dessa casa mental e tentar mudar, que isso exige muito esforço e dedicação. Na semana seguinte, a criança trouxe de sua casa um caderno em que estava registrando o seu comportamento em casa, o que precisaria melhorar, o que estava fazendo. Vejam, a professora aproveitou a oportunidade para recordar do seu esforço na escola também. A pedagogia logosófica ensina que o pensamento da flexibilidade torna o ser compreensivo e desenvolve a sensibilidade. Thaisa percebeu que ela estava atuando em sua mente, devido ao seu esforço consciente em tentar combater sua rigidez. À medida em que experimentava os conceitos de flexibilidade e adaptabilidade, também trabalhou com algumas crianças, buscando colaborar. Para apresentar o conceito de rigidez, ela refletiu individualmente com elas que em nossa mente existe uma casinha onde moram pensamentos, que estes podem ser bons ou ruins. Recordou com elas a música Uma Casinha Diferente, do CD Ser Felicidade. Vou colocar um trecho para vocês. Ela também recordou do livro Os Desafios de Fernando, uma história da atuação de um pensamento negativo que atuou na vida do personagem e de como conseguiu superá-lo, mudando de conduta com a colaboração da sua família. Recordou também do livro Os Desafios de Fernando, ambos materiais da editora Lyri, que conta a história da atuação de um pensamento negativo na vida do personagem e de como ele conseguiu superá-lo. Desafiou as crianças a ficarem atentas quando o pensamento da rigidez se manifestasse. E também ela ficou atenta para fazê-las perceber esses momentos por meio da observação de si mesmas. Essa fase da observação interna necessita do suporte de um adulto, pois como estão em formação e a mente ainda é incipiente,
Elas não conseguem fazer este trabalho sozinhas. Foi levando a que percebessem os momentos em que os pensamentos negativos atuavam, como ficavam, o que poderiam fazer para combater. Uma das crianças foi observando que quando precisava criar algo, como redigir frases ou textos curtos, não queria nem tentar. E mesmo que a professora tentasse colaborar, não ouvia, mantendo-se rígida e inflexível às observações da professora. A outra criança também demonstrava conduta parecida. Se esquecia o estojo, se recusava a pedir ajuda e logo ficava irritada, jogando materiais no chão e dizendo que não faria nada. O pensamento de rigidez era tão forte que, mesmo frente ao afeto recebido da professora, ela continuava inflexível. Aos poucos começaram a perceber que, ao atuarem movidas por estes pensamentos, ficavam irritadas, não queriam ouvir, a fisionomia mudava, às vezes até fazendo-as chorar. Perdiam tempo, não conseguiam buscar soluções felizes. Ela projetou com as crianças sobre quais jovens e adultos gostariam de ser e o que deveriam fazer agora para mudar e serem melhores. Com a criança que chegou ao fim do ano, desafiou a experimentar uma mudança de conduta. Aproximou-se ainda mais por meio do afeto, valorizava suas pequenas conquistas, com paciência orientava as atividades, sempre recordando do cultivo de bons pensamentos. Neste processo, Thaisa também estava cuidando de sua mente e superação. Observou que gradativamente, ao receber as tarefas, a criança não se queixava. Primeiro, realizava a tentativa. Se não conseguia, pedia ajuda das professoras. No início era preciso sentar-se ao seu lado e ficar longo tempo. Aos poucos ela conquistou a autonomia. Certo dia a professora colocou em seu colo e manifestou como estava feliz com seu empenho e dedicação. Perguntou como ela se sentia e que pensamentos estavam em sua mente nestes momentos. Apesar do curto tempo, pôde colher alguns resultados com esta criança. Com a outra, percebeu que com os estímulos, reflexões e paciência, ela passou a demonstrar alegria ao realizar as atividades, fazendo-as com gosto. Quando esquecia o material, tentava resolver a situação conversando e pedindo a ajuda das professoras. Frente às suas observações, ouvia atentamente, consentia e em muitos momentos empenhava em mudar. A pedagogia logosófica nos ensina que quando o homem aprende a conhecer seus próprios pensamentos, os localiza em sua mente e os seleciona para servir-se dos melhores. E quando sabe que pode criar pensamentos próprios, em vez de usar os alheios, e exercita sua faculdade de pensar, já está de posse de uma chave para dominar seu campo mental e estabelecer suas defesas mentais. Mas ainda deverá conhecer a fundo suas deficiências psicológicas e lutar contra elas, a fim de vencê-las e eliminá-las, para não oferecer pontos vulneráveis em sua pessoa física, moral e espiritual. Vocês perceberam que a pedagogia logosófica tem um método para ensinar o conhecimento formativo, transcendente, que permite observar essa parte mental, interferir nela e transformar-se? Vejam só. Etapa conceitual.
é a etapa do estudo, né, dessa casa mental, das deficiências que se tem, como atuam. A etapa da observação de si mesmo, que é o momento de voltar para dentro de si mesmo, de observar como essa deficiência atua. A etapa da experimentação, que é quando se estimula a criança a cultivar uma virtude que se contrapõe à deficiência. Após vivenciar as situações mencionadas, Thaís observou que houve avanço em sua formação integral e na das crianças. E quais resultados ela pôde colher? Maior flexibilidade na sua conduta e na da criança. Maior serenidade interna. Mais felicidade. Que essa experiência lhe seja útil e sirva de inspiração. Até mais!